E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico, como compreender o gráfico, como saber realmente fazer entradas com conhecimento técnico, entendendo o movimento do gráfico a partir do conhecimento técnico que te faz compreender todo um contexto do gráfico. Hoje, por exemplo, sexta-feira, último dia da semana e ainda é um dia de payroll. Depois eu falo para vocês o que é payroll para você entender um pouco mais. Então, dias como hoje, você tem que ter conhecimento técnico, saber o que o gráfico está fazendo, ter conhecimento para que você possa aplicar o quê? As técnicas da análise gráfica de forma correta. Ou seja, operar um suporte e resistência no momento certo, no ponto certo, na região correta de suporte e resistência, entendendo como a tendência está trabalhando dentro deste contexto. Quando você compreende o contexto, compreende a ideia da análise gráfica, isso fica tudo mais simples. Está lá, fechamento de trade, entrada perfeita. O que eu fiz aqui? O que o Cadu fez agora aqui, ó? Simplesmente aqui, ó, região de suporte, travando toda essa região aqui de suporte, ó, momento oportuno de entrada. Eu teria tanto o início do suporte, meio do suporte e fim de suporte para fazer a minha entrada. E é onde eu aplico o meu trade. Cadu, aparentemente esse é um bom trade para fazer? Levando em consideração como está se movimentando o gráfico dentro de contexto e como as tendências estão se comportando. Então, olhando aqui, este é um bom gráfico para operar nesse exato momento. Então, acabei fazendo meu trade. Você que está chegando agora no canal, é novo aqui, eu deixo aqui um e-book inteiramente grátis para você baixar, para você estudar sobre padrões de vela. O padrão de vela são padrões de entrada que nós fazemos no momento exato do trade, onde a gente vai apertar o botão. Então, até apertar o botão, a gente faz toda uma análise completa e complexa do gráfico de forma simples, para saber o que ele está fazendo. É simples você baixar também os padrões de vela, basta você vir aqui no meu canal do Telegram, que está no banner aqui inicial do meu canal do YouTube, com o link, entrar lá em mensagem fixada e baixar. Você também vai encontrar os links abaixo de todas as videoaulas. Você também encontra aqui meu WhatsApp para tirar dúvida. Você encontra aqui o meu Instagram, caso queira tirar uma dúvida via direct. E também o link do treinamento para fazer aquisição. A aquisição é esta que é feita 24 dias, né? 24 horas por dia está aberta a aquisição. Ainda está com 60% de desconto. E você tem acesso para a vida toda, assim como a tira dúvidas diretamente comigo. Quando você abre aqui o meu canal do Telegram para fazer o download, você vai ver que nas postagens há mensagem fixada. Quando você clica sobre mensagem fixada, vai abrir os dois links e aí você escolhe qual você quer fazer o download, tá bom? Aqui você vai ver resultados de alunos, como o Juliano, mandando seus resultados, batendo meta. Aqui o Roberto, batendo meta. Isso que ele falou ainda que está em 50% do treinamento, que ele não finalizou todo o treinamento. Aqui você vê o Wagner batendo meta. Tranquilo, né, Wagner? Você vai ver as aulas que eu subo para o treinamento. Aqui é o Rodrigo, se não falha a memória. João, aqui é o João, perdão. Aqui é o João dando um testemunho sobre o treinamento, batendo sua meta. Aqui é o Genival, batendo sua meta. Aqui é o Wesley, ó, batendo meta, 9-1. A Cristiane. Aqui é o Cássio, ó, ele deixa todo um testemunho aqui quando ele começou. O Cássio batendo sua meta. O Juliano aqui de novo e assim por diante, tá? O Ionildo aqui, ó, batendo sua meta.
Mande seus resultados, você que é aluno, eu posto aqui. Você que não é aluno, você pode acompanhar o resultado dos alunos. Você pode fazer parte aqui do canal, vendo o testemunho dos alunos, como eles vão crescendo, e também recebendo as aulas aqui pelo canal do Telegram. Aqui no Instagram, ó, você pode mandar um direct, caso você tenha alguma dúvida. Você pode mandar uma mensagem via direct. Meu Instagram é Cadu Rinaldi. Aqui você vai ver o link de acesso ao treinamento. Lembrando ainda que ainda está com 60% de desconto, como eu falei. Tem um contrato com a prestadora EAD do serviço de entrega do treinamento, né, onde fica o site, onde fica todo o sistema de aulas para você se desenvolver. Então, quando eu atingir um número máximo lá de alunos, aí eles ajustam as taxas, aumentam as cobranças, e aí eu tenho que aumentar os valores. Então, por enquanto, ainda está com 60% de desconto, esse super desconto, onde você faz o acesso e pode ficar para a vida toda aí no treinamento, estudando e tendo suporte comigo, tá bom? Bom, entrada aqui em suporte e resistência, ó, fazendo uma entradinha em suporte, tranquilo. Em AudiCAD, vamos aqui para opções, AudiCAD, agora eu vou para EuroJPY. EuroJPY, preço chegando numa região interessante, porém não tão clara ainda, né? A região não é tão clara, ainda deixa uma região bem interessante aqui nesse movimento. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Aqui teve essa região aqui, ele está tendo problemas de ultrapassagem porque tem imbalances aqui atrás, que são posicionamentos de institucionais. Então ele está tendo essa dificuldade naquela região por isso. Tanto é que ele não conseguiu chegar na máxima aqui. Pena que eu só fui ver isso agora, lá atrás, senão eu já poderia ter feito minha entradinha aqui de venda. Então perdi essa oportunidade de venda aqui, sem problemas. Vou mudar de ativo. GBPJPY. GBPJPY, o preço está chegando em região, está fazendo movimentação. Se ele sair dessa região aqui, tem entrada. Se ele ficar nessa região, não tem entrada. Foi o que aconteceu, ó, ele ainda está nessa região, uma região que pode travar o movimento. Ó, região, se ele vier mais abaixo aqui, era o que eu esperava. Eu esperava que ele viesse pelo menos até essa região abaixo aqui. Ele não veio, mas ainda existe essa possibilidade dele fazer o movimento e chegar até essa região. Eu estava falando para vocês que hoje é sexta-feira e hoje é dia de payroll. Tem muita gente que não sabe, né, o que é payroll, o seu significado. E todas as vezes o pessoal pergunta para mim, Cadu, mas por quê? Qual é o problema do payroll? O que acontece com isso? O payroll nada mais é que a folha de pagamento lá dos Estados Unidos, tá? E isso influencia no mercado de uma forma um pouco pesada. Por quê? Porque existem, em relação ao payroll, uma movimentação um pouco fora do comum. Ó, como agora eu vou entrar de novo com duas taxas nessa região aqui, porque eu entrei no primeiro fechamento da região, ele veio buscar um pouco mais abaixo, não tem problema, mas também não vejo força de movimentação para ele sair rompendo tudo isso, então eu fiz uma taxinha com duas entradas aqui, aguardando um recolhimento nessa região para que ele termine ali positivaço. Até, se possível, pegar minhas três taxas, né? Só ele subir com força ali. Então, para você entender o que é payroll, explicando de maneira básica, para você ter um entendimento lógico, ó, tá aqui o fechamento, depois eu explico para vocês o que aconteceu. O payroll é um indicador americano, que é divulgado mensalmente e se refere aos dados relacionados ao emprego nos Estados Unidos. Então, é sobre a taxa de desemprego. Então, alguns setores geram e fecham e geram força de trabalho nesse setor. E, geralmente, é divulgado na primeira sexta-feira do mês. Por questões de exceção, na segunda
sexta-feira do mês. Mas isso é anunciado, quem está no treinamento sabe como ficar sabendo dos eventos, das notícias, é anunciado e já é pré-determinado o dia e horário. E o que isso acontece? Em dia de payroll, o mercado fica muito volátil, às vezes ele fica sem liquidez, às vezes ele fica sem lógica, sem razão, porque muitos traders, como isso acontece numa sexta-feira, isso já não é por acaso, é para que muitos traders ficam fora do mercado nesse dia. Porque sabe que vai acontecer uma movimentação não tão técnica, uma movimentação que um institucional, que um banco, gente, entenda um negócio, Forex são transações de moedas governamentais que geralmente acontecem entre bancos, bancos centrais, grandes instituições. Então nós trabalhamos no maior mercado do mundo. O binárias, ele é o reflexo do Forex. Aqui a gente tem o quê? A opção de vender ou comprar facilmente dentro daquele modelo de movimentação que você sabe. Então, quando existem interesses institucionais em um evento como esse, tudo pode acontecer. Pode acontecer uma movimentação toda fora do incomum. Então a maioria das pessoas ficam fora do mercado, tá? Então por isso que é um dos eventos mais importantes, um dos indicadores econômicos mais importantes que se faz menção em relação aos resultados do mercado. Bom, aqui, ó, já que eu estou falando o que é payroll e explicando o que é payroll, aqui o que eu fiz? O preço chegou até essa região aqui e ele começou a fazer um movimento parecido com absorção. Não foi absorção porque ele recolheu no último minuto e ficou um candle assim, ó. Um candle desse jeito. Então não foi absorção, mas mesmo assim eu acabei entrando nele. Antes que ele fechasse, houve ainda uma continuação da movimentação de força do mercado até chegar a essa região aqui, ó, de resistência, de suporte. Quando ele chegou na região de suporte, eu entrei com mais 2 taxas, né, defendendo o meu trade aqui, porque sabia que ele não teria força suficiente para romper regiões como essa que estão aqui no gráfico, pela forma como o gráfico se desenvolve. Por isso que eu falo que é importante saber ler o gráfico e entender o seu movimento. Ele vai buscar liquidez aqui? Ele pode buscar liquidez, aliás, ele deve, ele está com movimento para isso. Só que ele vem fazendo movimentos de compra e venda durante o caminho. O mercado ele vai se movimentando em ondas, ele vai fazendo compras, vendas, pessoas estão comprando, pessoas estão saindo do mercado, pessoas estão estopando lá no Forex, pessoas estão entrando com mais grana no mercado, com menos grana, e aí ele vai fazendo justamente essas correções do mercado. Por isso que ele funciona como ondas, tá bom? E para você ter uma ideia, ó, o mercado ainda não conseguiu romper aqui, ficou 1, 2, 3, 4 minutos na mesma região e ainda não rompeu. Então para você entender que realmente essa região aqui é uma região muito forte. Então, ó, entradinha aqui em Audicad, perfeita, entrada em GBP-JPY aqui com 3 taxas, não computou as 3 taxas, mas altamente lucrativo. E mais uma entradinha aqui, vamos ver, vamos dar uma olhada. Eu fui em Euro-JPY, não tinha nada de interessante, né? Euro-USD, vamos ver o que o Euro-USD está fazendo. Ó, Euro-USD está fazendo uma movimentação bem interessante aqui. Nós temos uma movimentação aqui, nós temos aqui, ó, um imbalance aqui. Esse imbalance é capaz de pelo menos vir buscar aqui 50% do movimento, que é essa região aqui. Acreditando num movimento como esse, né? Porém, contudo, todavia, aqui também ele faz um imbalance nessa região aqui. Então ele pode fazer a busca naquela região, como ele pode fazer a busca nessa região aqui, ó. Nessa região aqui. Ou no movimento aqui de 50%, que ele já até adentrou aqui nesse movimento onde tem esse pavio aqui nessa região. Então ele fica indeciso ali no movimento. É uma briga de setores, ainda não está definido qual a intenção do mercado, se ele quer comprar, se ele quer vender nessa região. Então, enquanto ele está nessa indecisão, o que a gente procura fazer? Procura entender o mercado, procura compreender o mercado,
procura ver o que o mercado está querendo nessa região. Qual é a intenção do mercado? O que a gente pode e já tem em mente é que alguns institucionais já estão se moldando aqui, eles já estão se colocando no mercado, eles já estão com interesses em relação à compra, à venda nessas regiões. Então a gente já começa a ver essa preocupação do mercado nessas regiões. Quando a gente entende isso, quando a gente entende, Cadu, como que eu sei que é uma instituição financeira gigante atuando no mercado? Quando você vê candles grandes, né, a grosso modo. Se você quiser aprender a fundo isso, o treinamento está aí para você entender realmente como funciona. Mas a grosso modo, você vê candles grandes, né? Candles gigantes como esse aqui, ó. Qual é o desejo do mercado neste momento? Quando ele se comporta com candles de força desse tamanho. São instituições no mercado. São instituições se posicionando no mercado. São instituições dizendo assim, olha, eu estou abrindo ordens aqui nessa região, o preço vai vir fechar essa região, porém, como eu tenho muitas ordens colocadas nessa região de compra, tá lá, fechamento. Como eu tenho muitas regiões de ordem de compra, eu quero que o mercado trabalhe acima dessa ordem. Então, por exemplo, aqui, ó, nós vemos um imbalance aqui. Gente, isso é uma questão de Forex. Eu estou trazendo algo a mais para vocês, só para vocês entenderem. Se vocês quiserem aprender a fundo, o treinamento está aí, tá? Aqui no YouTube eu procuro trazer o pensamento lógico para você entender. Então, dias como hoje, em dias de paywall, o que o Cadu faz? O Cadu começa a operar com esse pensamento em cima do institucional. Eu vejo um outro imbalance aqui, ó. O que o institucional pensa? O que a grande instituição pensa? Ó, o preço não pode passar daqui, o preço não pode passar daqui. Pronto, eu já tenho aqui uma figuração do mercado. Eu já sei que essa região aqui, ó, ela vai ficar travada até alguém tomar uma atitude de apertar o botão lá e fazer o preço se movimentar nessa região. Então eu tenho aqui elementos, tá? Eu tenho elementos aqui para você entender o desejo do mercado, tanto de subir como de cair. Por isso que o gráfico ele fica completamente, às vezes sem lógica e sem razão, em dias de PO. Então é como se tivesse uma parede aqui, ó, do mercado comprador, dizendo assim, ó, eu quero que o mercado suba, e tendo aqui, ó, uma parede. Deixa eu fazer aqui dessa forma que eu acho que fica melhor, né? Com esse elemento vazado aqui, vamos ver se vai ficar legal. Espera aí, para ficar didático para vocês entenderem. Então você pode ver candles gigantes aqui, não ficou legal, vou fazer colorido mesmo para você entender. Quando você vê candles gigantes em dias como hoje, de notícias, em dias que vão ter eventos como o PO, o que você tem que fazer? Você tem que entender aqui, ó, onde estão os institucionais do mercado e o que eles querem para isso. E aí o que você vai fazer? Você vai desenvolver o seu trading ou a sua análise em cima daquilo que está acontecendo no mercado. Então aqui é uma posição do institucional. O que é o institucional, pessoal? São os grandes bancos. Não significa apenas bancos centrais, mas são grandes bancos. Então eu vejo nitidamente em dia de PO movimentações dessa forma. Movimentações onde eu vejo aqui, ó, gráfico querendo fazer movimento de alta, com movimentações como essa. Veja aqui, ó, gráfico querendo fazer movimentações de baixa como essa. Então eu posso começar a aliar a minha análise gráfica com essas movimentações que o gráfico faz no dia a dia. Lembrando, gente, que eu não vou deixar de operar as questões de análise gráfica, tá vendo? Olha o que aconteceu com o preço. O preço está trabalhando em cima dessa região que eu fiz a marcação aqui. O preço está trabalhando em cima da região que eu fiz a marcação.
ele continua comprado. Ele vai chegar aqui nessa região, ó, e ele vai ter uma resistência para romper ali. É natural, porque a gente começa a ver os institucionais tomando conta das regiões. Então, você vai fazer o quê? Você vai operar o suporte, resistência e tendência, só que rastreando e entendendo onde essas instituições estão e onde está a liquidez do mercado. Porque se é um dia que muita gente fica de fora, muitos traders ficam de fora, e o mercado trabalha muito sem lógica e sem razão, se você conseguir localizar onde estão as grandes instituições, você já sabe onde estão seus melhores suportes, suas melhores resistências. Então, saber ler o gráfico em dia de PO para operar suporte e resistência é fundamental para você estar num dia positivo. A partir do momento que você consegue compreender essa movimentação e entender onde está o dinheiro do mercado, vai ficando tudo mais simples, tudo mais simples. Como eu disse para vocês, a questão do paywall, para ficar mais claro, é um indicador econômico, né, que fala da taxa do desemprego. Se você não sabe como escreve, vou escrever para você aqui. Paywall se escreve assim, ó, paywall, tá? Ah, Cadu, eu posso operar tranquilamente nesse dia? Pode, não no horário do PO, mas pode operar. Procure, ó, os movimentos institucionais, procure as movimentações institucionais, procure onde o institucional está colocando o seu dinheiro. E aí você vai entender que o desejo do institucional aqui, ó, é fazer com que nesse 50% o preço continue fazendo o trabalho de compra. Mesmo tendo força contrária aqui, você consegue entender como trabalhar o suporte e resistência nesses dias e tendência. Claro, né? Sabendo o contexto do gráfico, sabendo ler o gráfico em dia de PO para operar suporte e resistência. Então, quando você aprende essa leitura do gráfico de forma correta, você compreende toda a movimentação. Olha o que eu falei para você, a questão da movimentação aqui. Lembra que eu fiz uma marcação nessa região aqui, ó, nesse pavio com esse pavio, que foi exatamente onde nós fizemos as entradas, com o interesse do institucional de colocar o dinheiro lá para cima. Só que aqui, ó, teve um posicionamento também de um pequeno institucional, né? Não tão grande como essa movimentação, mas aqui teve. Ele vai ter um pouco de trabalho para romper essa região, um pouquinho de trabalho talvez, né? Isso pode ajudar na movimentação aí do gráfico para que haja essa movimentação. Então, de maneira básica, eu espero que você tenha entendido que o PO é isso, é um indicador americano, que ele divulga a taxa, né, ou os dados, aliás, sobre a questão do desemprego nos Estados Unidos. E isso é um indicador econômico que afeta praticamente todos os pares de moedas governamentais. O que são moedas governamentais? Euro, USD, GBP, USD, AUD/CAD, né? Os dólares em si. Então, esse PO faz parte de um relatório mensal da folha de pagamento americano. Tá? Então, esse documento mede a quantidade de indivíduos empregados no mês lá no país. E isso faz com que as instituições financeiras se movimentem de forma, no momento da notícia, no momento do evento, às vezes sem lógica e sem razão. Por isso, geralmente, em dia de PO, no horário de PO, muita gente fica de fora do mercado, fica sem liquidez no mercado. Mas tem como operar? Claro que tem. Você sabendo se posicionar, sabendo onde os institucionais estão operando, fazendo seu suporte e resistência, trabalhando sua tendência dentro dos estudos da análise gráfica, operando, sabendo ler com esses movimentos gráficos, com todo esse contexto, fazendo essa leitura e aplicando os seus estudos de suporte e resistência, junto com tendência, que você vai ver como as coisas vão ficar tudo mais claro, bem organizado, entendendo claramente o que o gráfico está fazendo. Aqui com uma entrada que eu já havia falado para você, que o desejo era que o mercado pudesse subir nessa região aqui, ele está fazendo a sua subida aqui em Euro USD. Também fiz essa entrada aqui, ó, em GBP/JPY, né, que foi justamente, ó, antes do início dessa movimentação. Pode ver, ó, que o mercado, quando eu peguei ele aqui, em GBP/JPY, olha o que aconteceu com o mercado. O mesmo movimento que fez em Euro USD.
Olha só, GBP-JPY, Euro-USD, o mesmo movimento. Isso é você saber onde estão posicionados os institucionais para que você faça as entradas bem feitas. E a primeira que nós fizemos aqui foi em Aldicad, né? Foi nessa região aqui ainda de correção, sabendo da tendência, sabendo do movimento. Depois ele fez o rompimento e continuou o seu curso normal, tá bom? Hoje, como é dia de PO, ainda é 7h30 da manhã, vai faltar aqui umas 2 horas para acontecer ele. Já não é mais dia para ficar na frente do mercado, pelo menos eu não quero mais saber de mercado, já bem cedinho já fiz operações, agora vim aqui fazer mais algumas, gravar a tela para você e explicar para você. Se você aprender a saber ler o gráfico em dia de PO, você consegue operar o suporte e resistência tranquilamente. Para operar o suporte e resistência tranquilamente. E o que significa isso em saber ler o gráfico em dia de PO para operar o suporte e resistência? Você saber onde os institucionais estão colocados, onde tem um momento de liquidez, onde estão os pontos fortes do mercado, onde operar o suporte e resistência, entender como as tendências estão trabalhando e apresentar o padrão de candle correto na hora da entrada. Porque você pode fazer tanto o padrão de candle como entrada na região, como os padrões convencionais, como aqueles padrões que o institucional deixa, como eu falei para você aqui. Mas isso é um outro assunto, é mais profundo, para quem está no treinamento sabe do que eu estou falando, e você é capaz de bater a sua meta e saber o que está fazendo como um trader profissional. Tá bom? Eu espero que você tenha entendido. Sexta-feira sua linda, fechamos uma semana maravilhosa. Você que acompanhou todas as aulas, eu espero que você tenha aprendido muito, tenha aumentado muito a visão em relação a isso. Se você quiser aprender de verdade como analisar o gráfico, como saber o que o gráfico está fazendo, para que você saiba como operar um suporte e resistência, como operar uma tendência, você sabe como fazer uma entrada de reversão, como dar uma entrada de continuação, como apertar o botão da forma correta, o treinamento está aí com um super desconto, um preço acessível para que você possa estudar e tenha aí o meu suporte diretamente comigo. Então, os links estão aí abaixo no link da descrição ou no banner do canal. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Você que ainda está aqui só no YouTube, eu espero que a aula tenha ajudado, que tenha aumentado sua visão gráfica, que você tenha compreendido os movimentos. Não saia do canal sem deixar um like, não saia do canal sem se inscrever, sem ativar as notificações. A maioria das pessoas que passam pelo canal não são inscritos e não ativam as notificações. Então ative as notificações, se inscreva, não custa nada em relação a isso, para você não perder nenhuma das aulas aqui e para que, enquanto isso, as aulas venham de encontro a você para te capacitar, te trazer conhecimento técnico para você saber como analisar o gráfico e fazer as suas operações, tá bom? Desde já agradeço muito a todos que ficaram até aqui, o meu muito obrigado e eu te vejo amanhã, né? Final de semana, numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus. Fui!